Começou. Olá, está começando mais o Clube do Livro e hoje eu tô aqui com a Araci. Oi, gente! Alisson E aí, pessoal? e a Alessandra. Olá, pessoal, tudo bem? E o livro da rodada foi uma indicação de Araci e ela vai falar um pouco sobre ele pra gente. Olá, gente! Depois de muito tempo estamos reunidos de volta. Bom, minha indicação foi um livro, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Esse livro foi vencedor do Prêmio Jabuti e eu fiz aqui um resuminho para a gente introduzir e entrar nas discussões. Após a morte do pai, né, de Pedro, ele foi assassinado numa desastrosa abordagem policial. E aí Pedro sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. E aí, né, nessa busca, tem muitas discussões, ele vai ressignificando algumas coisas, vai entendendo, buscando essa história para até se reafirmar, entender algumas situações, né, que ele vive no presente. Então, já iniciando com o meu resumo, minha nota, gente, foi 3,5. Foi 3,5 e aí depois eu exponho os pontos negativos e os positivos e os negativos. Olha o ato falho aí, negativo e negativo. Acho que isso diz muito. Pronto. Agora a Alessandra, sua nota. Bom, a gente já entrou na rodada das notas, assim, né? No susto, né? A minha nota também é 3,5, porque não é, assim, o meu livro preferido, maravilhoso. Nossa, que referência, vou levar para minha vida. Mas achei um livro interessante, assim, traz umas reflexões interessantes. 3,5. Alisson. Para mim, eu 2,5. Valeu, 5 para ter uma divergência. Você deu 3,5? Sim. 2,5. 2,5? A minha nota é 3, porque, assim, não é um livro que eu gostei, não é nem que não é o tipo de livro que eu gosto, não foi um livro que eu gostei, mas eu acho que dá para ler sim. Acho que a gente vai entrar na mesma questão do Paulo Freire, que não gostei tanto do livro, mas dá para ler, não é... Até porque é um livro rápido, dá para ler. A gente ainda vai falar sobre os problemas. Ele tem os seus problemas? Não. Tem, mas muita gente gostou, então leia antes de decidir se é bom ou não. Eu fiquei aqui processando. Eu fiquei processando aqui o Paulo Freire. Eu disse, cara, por quê? É o Paulo Coelho, né? O livro dele. Eu também fiquei pensando. É o Paulo Coelho? Eu tinha lido o Paulo Coelho. Eu fiquei, o que é que a gente leu do Paulo Freire aqui? Eu esqueci. E até faria sentido de entender o livro, dar uma nota melhor, que a leitura de mundo da pessoa, aí dava para dar um 4 ali. Mas... E agora nós vamos comentar os pontos positivos do livro. Araci vai começar. Eita, deixa eu procurar. Gente, os pontos positivos, futucando, existe. Não é brincadeira, falando sério. É assim, a leitura é rápida, né? Apesar da gente ter demorado um bocado, mas eu acho que foi mais enrolação do grupo do que a leitura. Que a leitura flui de uma forma bem, assim, leve, né? Apesar dos pontos polêmicos. O livro, apesar de trazer uns temas marcantes, traz uns temas marcantes, né? Como o racismo estrutural, o sistema educacional, a falência desse sistema. Eu achei interessante esse ponto, porque geralmente eu nunca tinha lido algum livro que abordasse essa visão pelo lado do professor, não é? Como quando ele diz que a escola, como tornar a escola atrativa para os jovens, né? Ele está ali na sala de aula e ele vai discorrendo sobre alguns problemas dos professores, de os alunos não estarem interessados, de ter um real significado para aquilo. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto alguém falar, né, dessa perspectiva. Geralmente é que a educação, né,
Assim, na realidade, a gente nem vê livros falando do ponto de vista do professor. E também outros assuntos que eu achei bem pertinentes foi a realidade dele dura, a solidão que alguns personagens enfrentam, o racismo em si, porque é muito difícil, né, quando a gente vive na pele, que muitas vezes, eu acho também, assim, por se tornar um assunto batido, às vezes a gente não dá importância devida, mas da pele de quem fala, né, do negro, é bem pesada a realidade, e eu acho que a gente deveria, como é que eu posso dizer, dar mais importância a essa questão, que é histórica, está aí todo dia na sociedade, a gente alguns dizendo que não existe. Então, eu acho que o livro foi pertinente nesses aspectos polêmicos, que eu acho que ele juntou tanta polêmica, que eu nem sei se ele soube discorrer muito sobre essas polêmicas, mas a gente vai falar nos pontos negativos. Já? Oh. Ela falou muito. Agora a Alessandra vai falar os pontos positivos dela. Assim, eu costumo, né, sempre elencar 3, mas hoje eu tenho 2, né? Que é basicamente o que a Aracy falou, né? O livro é sobre o racismo, né? É sobre uma pessoa negra, né? Sobre como é o negro no sul do país, como é a situação dele. Eu achei isso bem interessante, assim, porque a gente que não é negro, né? Reflete o negro do Rio de Janeiro, assim, pensa sobre o negro na Bahia, no Rio de Janeiro, lugares onde tem mais pessoas negras, né? Ser negro no sul do país, acho que a única pessoa assim que me fez pensar nessa questão foi a Carol Conká no BBB. Que muita gente ficou justificando o jeito que ela era, algumas falas dela, por causa do lugar que ela morava, né? Ela mora, não sei se ela ainda mora lá. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar realmente como é ser negro no sul do país. E é complicado, né? Ser negro em si já é uma coisa muito difícil, e no sul do país é bem complicado. Achei isso bem legal, assim, de ser explorado. Outro ponto, assim, que me chamou a atenção foi a diferença entre ser negro homem e ser negro mulher. Achei isso legal, assim. Eu senti falta dele explorar, mas vai ser um ponto negativo, né? Explorar mais outras histórias, assim, que ele apresenta. Muitos pontos interessantes, assim, que traz reflexões interessantes, só que o livro é pequenininho, né? E a forma como ele narra também não deixa que ele aprofunde muito nas situações dos personagens, na vivência, nas experiências dos outros personagens. Mas eu acho que ele traz muitas reflexões assim bem interessantes, ainda mais para quem não é negro, para que possa se ver, né, essa questão da abordagem policial, de você sempre ser culpado. É uma coisa que me tocou assim no livro. Eu me emociono muito fácil, sabe? Até com propaganda de banco eu me emociono. Mas essa questão de você, como pessoa mesmo, independente da cor, você tem vários sonhos ali, você almeja alguma coisa assim para sua vida, e você não pensa que a sua cor, a sua aparência vai definir o que você é, né? Por isso que o nome do livro, ele fala, né? Uma parte do livro que ele fala que é o avesso da pele. Mas é isso, é como a gente, pela aparência, a gente já sela o destino daquela pessoa pela cor da pele dela. Isso é triste, né? Ainda mais quando a gente vê, assim, crianças brincando juntas, assim. Cada uma ali vai ter uma vivência diferente por causa da sua cor, da sua aparência, né? Isso é triste, eu acho, assim, muito triste, porque são pessoas iguais, assim, com vontades iguais. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver tranquilo, quer se alimentar, quer ter o que é bom para um é bom para todos, mas essas diferenciações, né, faz a gente selar o destino das pessoas. É selado o destino das pessoas pela sociedade. E isso também me trouxe uma reflexão, assim, que eu acho que um ponto legal do livro é ele fazer você ficar pensando nele, mesmo quando ele é ruim, você ficar pensando como seria legal se eu tivesse contado de outra forma, se tivesse abordado de outra forma. E esse livro trouxe, né, isso para mim. E eu fiquei pensando, tá, se a gente não se dividisse hoje como sociedade pela cor da pele, se fosse todo mundo igual,
igual mesmo, mesma cor, mesmo cabelo, mesma roupa, mesmo tudo. Mesmo assim, o ser humano ia arrumar um jeito de ser diferente, de brigar com o outro. Ia se dividir por signo. Ia se dividir por signo. Por signo, por região onde mora, por religião. A gente ia arrumar uma forma de se dividir. Só que essa questão da cor, né, da aparência, ela é mais na cara, assim. Então, tipo, eu olho já, eu não preciso estudar muito para eu arrumar uma diferença, né, pra gente brigar. Mas, assim, branco briga com branco, indígena briga com indígena, essa separação, assim, essa questão de querer brigar é meio inerente do ser humano, né? Posso estar falando um monte de besteira aqui? Posso, mas foi a reflexão que eu cheguei, que o livro me trouxe, sabe? Que as pessoas vivem isso, as pessoas negras, as pessoas diferentes, as pessoas com cabelo liso, cabelo cacheado, sempre tem alguma coisa assim que faz você ser diferente, faz você sofrer pelo que você é, né? Aí sempre vai ter. É triste, mas é real, né? Então eu gostei, assim, por esses aspectos achei o livro bem legal. Achei a questão do racismo que a mulher sofre, da solidão da mulher negra. Achei que ele fez umas reflexões bem legais. Ele foi cuidadoso em não adentrar muito nesses aspectos, porque ele é um homem, né? É um homem que está contando. O autor é um homem que está contando também. Aí ficaria um pouco complicado ele entrar em aspectos que não dizem respeito a ele, né? Assim, ele não tem local de fala para falar sobre que ela ser uma mulher negra. Mas é interessante também o abandono paterno, né? Toda a consequência de você... A questão também não é só ser preto, é ser preto e pobre. Porque até... E o ser negro é um imperativo independente da sua condição. Ele faz a gente ter essa reflexão, né? Que, por exemplo, quando o pai dele passa a se vestir melhor, que trabalha no escritório de advocacia e frequenta lugares de branco, ele queria se sentir igual às pessoas que estavam frequentando o mesmo lugar, né? Que ele. Mas mesmo assim vinha a diferença. E ele lia isso, né? Percebia isso e, assim, não importa quanto você vai ter, quão rico você é, você sempre vai ser negro. Então, você sempre vai ser diferente, você vai ouvir alguma coisa ou outra ali. É isso. Falei muito. Alisson? Bastante. O meu, falando boa tarde, olha, o meu ponto positivo do livro é essa diferença de como essa questão racial era vivenciada de maneira muito específica por diversos tipos de pessoas. Ele apresenta no livro, eu achei interessante, dois pontos. Primeiro, o negro, numa região que é predominantemente branca. A gente até brinca assim, vi aqui no trabalho, vem o pessoal do sul e é todo mundo branco. E vinha um gaúcho negro e todo mundo ficava bagunçando, dizendo que o cara era da cota, que ele era o gaúcho disfarçado. Como se não pudesse ter gaúcho negro, né? Ver que é uma forma muito... Assim, até lembra aquela frase do Freud, né? Que até brincando se diz tudo, até a verdade. A gente fala o racismo ali de uma maneira bem escancarada, mascarado por uma, como é que chama? Por uma brincadeira. Como acontece também o oposto. O cara que é negro, em qualquer lugar, no Amazonas a gente via muito isso. A gente vê também aqui em São Paulo que você já taxa, não, o cara é carioca. Eu tenho uma amiga que ela é negra e todas as vezes tinha um chefe que perguntava, mas você é do Rio, né? Ela disse, não, eu sou de São Paulo. O cara não conseguia olhar para ela e perceber, pô, ela não é carioca, ela é paulista, é uma paulista negra. E é muito diferente, é muito específica essa vivência de ser negro em lugares diferentes, até porque, no caso como do Rio, eu tenho um colega que ele é negro, carioca, e ele passava por situações assim, ele estava numa escola particular, tinha mais gente branca, e ele disse que sentia que ele era o outro. Mas eu fico imaginando que depois que ele saía daquele espaço, ele tinha uma comunidade de pessoas, a família, amigos, o pessoal do bairro era mais parecida com ele. E nesse caso do livro, o Pedro, né?
o Pedro, o Henrique, o pai dele, eles estavam numa região que eles estavam sempre com a guarda alta, porque eles nunca tinham, assim, em poucos momentos eles iam poder dizer, não, eu estou aqui no ambiente que eu posso ser, sei lá, eu posso estar à vontade. Que eu acho que isso acontece na Bahia, eu acho que acontece em Recife, acontece no Rio. E eu acho legal em alguns momentos que até o fato de você ser negro, você lhe dá uma série de vantagens. Senão, é bem cuidadoso falar isso, não chegar naquele absurdo da Manu falando que quem diz que branco não pode cantar samba. Não é nesse sentido, mas em alguns momentos essa afirmação cultural dá a possibilidade que o negro sinta orgulho de algumas demonstrações culturais, e isso em alguns lugares. E nesse caso, no livro, fica bem claro que ele está numa situação que ele está sempre na defensiva. E além desse fato de mostrar como ser negro é uma coisa complexa, dependendo da localidade, do ambiente que ele vive, ainda eu achei muito legal que ele mostra no decorrer da história as fases da conscientização de que você é um negro. Por exemplo, no começo, quando acho que é o pai dele ou era ele, eu sempre me confundo na história, quando ele namorou a menina que era branca e o pessoal começou a ficar com piada, era o pai, né? Era ele. Eu acho que era o pai. Era ele? Era o pai, namorou a Juliana e depois namorou a Suelen, que foi a segunda branca. Aí é engraçado, porque a gente vê algumas pessoas que já estão, vamos dizer assim, mais acostumadas com essa temática contestadora, e tá tudo ali no sangue no olho. Tudo é racismo, tudo tem um significado oculto. E ele, no começo, ele ficava ali meio inocente. Ah, mas isso é uma brincadeira. E ele vai começando a perceber que não é só uma brincadeira. Ele começa... E durante a história, ele conhece essa Sarriene, que ela já tá já tem um contato maior com esse conceito de negritude, de ser uma mulher negra, e ela já tem um determinado tipo de postura que eu acho que até por isso contribuiu para que ela não namorasse com ele, porque ela, pô, eu já tô tão adiantada nesse... Agora eu não sei qual dos A dois, Sarriene mas era o crush do Pedro, do narrador. então, e ela já tá nesse tipo de, vamos dizer assim, tem um nome para isso, de... Cara, como é que chama? De consciência. Ela já está num nível de consciência que acho que seria para ela, pô, eu vou estar conversando, voltando tudo de novo para mostrar para o cara o que é movimento negro, discutir racismo, assim, várias coisas que para ela, vamos dizer assim, já são pontos dados. E, e no livro a gente vê em vários momentos que tem pessoas que estão mais avançadas nesse tipo de consciência. A forma como você reage a esse tipo de consciência, tem gente que acha normal, o cara soltou uma piada, releva. Tem gente que acha que isso não é brincadeira, não tem como fingir que não viu. E eu acho que isso é um ponto positivo no livro, que é até aquela expressão, você sobe no muro e joga a escada. Você usa a escada para subir no muro e depois está lá em cima tira a escada. Até para perceber quem está mais avançado assim nos questionamentos, na forma de olhar as coisas, ter um pouco de consideração para quem está começando. Olha, você não nasceu sabendo de tudo, assim. Entender, conversar, mostrar os tipos de opressão, os tipos de... Porque é tudo assim, você não conhece isso, você é um racista, você é um... E assim, não necessariamente, só a Fazer pessoa não teve afastar a contato pessoa. ainda. E isso faz afastar. E isso, a Alessandra Afasta. comentou do BBB, naquele da Lumena ficou bem claro isso, assim, que eu não sou Vicky Preta, tinha uns termos assim, eu não tô aqui para ensinar negro, eu não tô aqui para ensinar branco, não tô... E assim, cara, eu sou negro e a gente percebe que tem coisa que você não sabe, que você não conhece, que você não teve contato. É muito complexo. Aí você querer mostrar que sua vivência, tudo que você, sua narrativa, sua jornada, é o ponto de, não, você tem que saber de tudo isso porque eu já vivi. É muito complexo. E eu acho que nesse ponto, o livro ele é muito bom, porque ele mostra pessoas que estão começando a entender, pessoas que já entenderam, pessoas que estão desanimadas com o movimento. Acho que a tia dele fala algo nesse ponto, ou é até ele mesmo, que ele comenta uma frase bem pesada que eu tinha até selecionado, que ele fala, ó. Cadê?
Ó, a vida é assim, Henrique, lide com isso. Temos que olhar para frente. O movimento negro nunca fez nada por mim. O movimento negro acha que tudo É se a fala da resume à cor Marta. da pele. É a Marta, né? É a Marta. Não, eu acho que não. Peraí, ó. Deixa eu aumentar aqui a letra. Se esquecem que ser um homem negro é muito diferente de ser uma mulher negra. Eu acho que é a tia dele. E às vezes vocês, por serem homens negros, acham que tudo está resolvido, que estamos sempre no mesmo barco e que o racismo justifica todas as merdas que vocês fazem com as mulheres. Além disso, eu queria saber onde o movimento negro estava quando me assediavam na praia quando eu tinha 13 anos. Onde o movimento negro estava quando não impediu que a minha mãe morresse bêbada na rua. Eu queria saber porque ninguém se importou com ela, nem com os filhos dela. Minha mãe bebia para se proteger da realidade. Ela era uma mulher negra, na década de 80, com 4 filhos para criar. Era o mundo contra ela e contra nós. Ela era uma presa fácil, entende? Porque a gente, às vezes, cansa de suportar. E quem a manteve de pé até que pudesse me sobreviver não foi o discurso do movimento negro, mas as garrafas de cerveja e cachaça que ela conseguia beber. Eu não quero dizer que essa história de negritude não tem importância, não é isso. Mas esse tipo de movimento coloca todos nós no mesmo balaio. Os negros são diferentes. Nós não somos iguais. Aí é bem esse ponto assim, e isso acontece com outros movimentos, o feminismo, e por aí vai. É muito. As pautas são muito específicas, assim, é interessante, não quer dizer que o movimento não seja útil. A gente tem que conversar, tem que debater, mas também tem esse olhar inclusivo de perceber que a vida, a forma como as pessoas são expostas, a luta de cada um é muito específica, é bem diferente. Deixa eu parar que eu já estou falando muito. Só fazer uma contribuição. Ai, ai, ai. Eu achei assim que ficou essa questão das falas, eu achei muito legal assim essa da Marta que ele citou, né? E tem uma da tia dele depois do funeral do pai dele, que eles entram num restaurante e ele percebe que tá todo mundo olhando a tia dele porque ela é gorda, tem o cabelo bem, não sei qual foi a palavra que ele usou, mas tem o cabelo bem característico. Crespo. E fica todo mundo olhando, sabe? Ele fica incomodado com aquilo. O pai dele acabou de ser morto, né? E ele tá com aquela raiva assim bem latente. E ele pergunta para a tia dele porque como é que ela lida com isso, né? E ela tem uma fala assim bem resignada, assim que o mundo é assim, tem que saber lidar. Eu não tenho aqui a fala dela, como o Alisson destacou, mas são assim reflexões e o ponto de vista da mulher negra com um corpo diferente, que não é aquela mulata, que a mãe dele parece que era bonita, né? Assim, ela tinha um corpo mais de mulata. E a tia não, já era gorda, né? Então, assim, é diferente a vivência de cada um. E principalmente das mulheres, dentro da vivência da mulher negra também é diferente. São vivências, são percepções muito diferentes. Eu achei legal o autor trazer isso também. Isso. Eu acho que eu selecionei essa parte. Da tia dele eu chorei, assim, achei muito bonita, só que eu não selecionei. Eu não sei usar muito bem ainda esse leitor. A tia dele é muito bonita. Ela fala isso, que a gente se acostuma, né? As pessoas recolherem a bolsa, as pessoas se afastarem. Isso. A cara de decepção quando você chega na entrevista e a pessoa olha para você e, puxa, assim, não fala, mas a cara muda, né? Quando vê que é você. Eu acho isso tão triste, cara, porque é você. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada. É você é aquela ali. Não dá pra. E não é o tipo de coisa que você escolheu, que depende de você. Você nasceu assim e assim, pô. Não tem o que fazer. Muito triste, menina, se for parar pra pensar. Eu acho muito, muito triste. Aí me tocou, o livro me tocou, assim, porque... E a gente sabe, né, que isso existe e é mais real do que se imagina.
Pronto. Meu ponto positivo? Assim, Isso. Livro triste, né? Então, Eu eu baixou o concordo astral. com todo mundo, gente. Baixou muito o astral. Esse comentário é legal. O que eu concordo com todo mundo é excelente. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. E principalmente falar depois de Alisson, né? É complicado. Eu acho que eu não gostei tanto do livro, mas uma coisa que me fez seguir em frente e terminar além do clube é que a linguagem do livro, como vocês já falaram, ela é muito simples, é um livro rápido. Acontece muita coisa muito rápido, talvez seja um ponto negativo também, mas de certa forma é um ponto positivo, porque muitas vezes eu queria parar de ler, mas estava acontecendo alguma coisa e eu queria saber como que ia terminar, como que ia se desenvolver aquilo. Eu gostei muito da mãe do Pedro, das histórias que envolviam ela. Por mim, o livro podia ser sobre ela, de verdade, assim. O livro podia ser sobre ela, acho que seria mais interessante do que sendo sobre o pai dele. Muitas vezes eu estava bem envolvida nas histórias da mãe dele. Uma história que me pegou muito foi aquela que ela namorava, acho que o Vitinho, né? Foi morar com ele, lá na casa, né, com os pais dele. Na verdade, morava numa casa separada, mas que era muito próxima. Era isso? Isso. Muito próxima, e aí ela servia de empregada para a família dele, e era uma realidade, assim, bem humilhante. E essa foi uma história que me prendeu muito. E acho que é isso. Eu gostei muito da mãe dele. Agora, só complementando aí o que assim, essa fala de Valesca, porque vocês imaginem aí uma contribuição também. Agora, vocês imaginem nesse plano desse racismo estrutural, tudo que essas mulheres, chefes de família, aguentam, porque além. Vamos pegar o exemplo da que morava na favela, né? Passava por toda dificuldade, toda a violência doméstica, todos os fatores, né, que tem ali, e ainda, além de criar os filhos sozinhas, a solidão, ainda ter que enfrentar essa barreira de uma cor de pele. É assim, minha gente, são verdadeiras heroínas, viu? Porque só quem passa é que sabe, porque se a gente for ver o contexto de uma mulher negra, e eu volto para a fala de Alessandra, se ela for bem desenhada, né, como diz a história, sempre tem um estigma, você é boa parideira, você você tem que ser gostosa, que você é mulata, você é negra, né? E assim, todos esses estigmas e tudo, o preconceito em relação a essas mulheres. E aí, faço nem Valesca. Foi bom ele tratar no livro para dar até uma visibilidade a essa história. E minha gente, é uma superação. Que imagina aí você com um bocado de filho para criar, passando tudo, e ainda escapar, é bem pesado. Outra coisa que vocês falaram da questão da ambientalização do livro ser no sul, né? Muitas vezes eu me esquecia que o livro estava se passando no sul. E aí ele falava, aqui no sul, não sei o quê, Porto Alegre, né? Aí quando ele falava que era no sul, eu falava, caramba, é no sul, né? Porque eu não sei porque, assim, na minha cabeça não era apesar de saber do preconceito que existe lá e tal, eu acho que era uma realidade, para mim, muito mais aceita se fosse São Paulo, Rio, do que no Sul. Eu não sei se é porque o Sul é meio distante, não sei, mas em muitos momentos eu me esquecia que o livro estava se passando lá. O que você ia falar, Lê? Não, assim, que o livro é sobre o racismo sofrido por um homem, né? A história de um homem, do Pedro, como a história do pai dele. Cara, mas aí se for contar de mulher, ele só cita o que aconteceu com as mulheres. A mãe da Marta morreu quando ela era criança, deixou ela órfã, né? Foi atropelada bêbada, acho que é a mãe dela.
A mãe do pai dele, a avó dele paterna, foi abandonada pelo marido, teve que criar os filhos sozinha. E ela morava no Rio de Janeiro e foi para Porto Alegre para pedir ajuda da mãe para criar os filhos. Depois deixou os filhos com a mãe dela e foi embora. Então, assim, as pessoas vão sobrevivendo, assim, não tem escolha, você vai sobrevivendo. Para a mulher, assim, as mulheres elas não sofrem essa violência das ruas, né, de ser abordada, até porque as mulheres, se elas forem para a rua, matam logo, assim, os homens, independente da cor, matam as mulheres, né, e o homem negro é essa violência policial. Então as mulheres, elas se resguardam mais quanto a essa violência de rua, né, mas elas sofrem essa violência doméstica. O caso da Marta, que é a esposa do cara, mas ela é tratada como uma empregada, cara. Ela não tem o direito de cuidar só da casa dela, ela tem que cuidar da casa dos sogros. Ela é muito humilhante a situação dela. E justificada pela cor da pele dela. E os sogros ainda falam, assim, que ficaram... Acho que a sogra fala pra ela que ficou sabendo que gente da cor dela dava uma ótima empregada. Alguma coisa assim nesse sentido. Que fazia o serviço de casa muito bem. É bem triste, eu faço como a Alessandra, como escapa, minha gente. E o estigma sexual, né? Porque ela era negra, né? Ele dá a entender que ela era um pouco mais clara, assim, né? É uma prostituta, uma vagabunda, ia meter tipo no Vitinho. E quando eles iam transar, ela fazia barulho porque ela era uma vagabunda, não sei. Tudo é questionado, assim, tudo que a mulher negra faz é questionado, assim. Se você puder ficar calada, só limpando a casa, ainda tá errada ainda. Ainda tá errada. Pronto, agora os pontos negativos, né? Pontos negativos. O que aconteceu com a Alisson? Caiu? Deve ter ido lá ver. O ponto negativo que eu encontrei no livro foi a forma que ele conta a história. Eu não gosto dessas histórias que uma pessoa contando, narrando a história, não é o estilo que eu gosto. O outro negativo é que eu acho que é muita coisa em um livro só. Cara, eu achei dava para ter aprofundado muito mais. Um ponto negativo foi que quebrou minha bolha em relação à educação. Nunca tinha visto pelaquela ótica de você se sentir significante dentro de uma sala de aula, e quando ele fez o relato... Casou. Foi um murro na cara, assim, né? Que eu nem sei se pode ser um ponto negativo, mas... Eu acho que é um ponto positivo isso daí. Mas, eu acho que é um ponto positivo, né? Ele trazer essa abordagem diferente. Mas, assim, aí eu trago, assim, como o negativo, porque, sei lá, o professor se dedica tanto, minha gente, à educação, e às vezes não... A sociedade e depois a culpa é sempre do professor, isso, né? É um ponto negativo. Eu achei isso legal, porque ele já estava desanimado no fim de carreira, né? Mas como é que a pessoa vai ficar animada, cara, naquele ambiente? É isso, assim... Não tem recurso, né? Não tem recurso, não tem interesse da parte dos alunos, aí você fica como? Quem é que vai ter ânimo para dar uma aula nessa situação? Parece que é um faz de conta total. Faz de conta que você tem interesse na aula, eu faço de conta que estou dando aula, e a gente faz de conta que a sociedade funciona. Funciona. E aí eu digo assim, um negativo da sociedade não reconhecer. E assim, minha gente, até que ponto a gente chegou? Porque, minha gente, o aluno ele não vai querer saber desse modelo de escola. É uma falência total. Isso é negativo para a sociedade, porque imagina aí o que todas as coisas são mais atrativas do que uma sala de aula. Era igual os alunos que vinham do interior. Imagina eles na enxada o dia todinho. Aí ele, professora, lá vem a senhora com essas coisas de química. É sem sentido, tá entendendo? E muitas coisas que são tão fora da realidade, né? Porque quando tem uma aplicação, quando as coisas ficam mais palpáveis, até se tornam mais interessantes. Eu estou num ponto da faculdade que eu estou tendo matérias que são mais assim, sabe? Então chama a atenção, são coisas muito cotidianas e tal, mas quando você tá lá vendo um monte de coisa que você fica, velho, eu vou usar isso aí pra quê?
Assim, eu digo assim, foi bom ele retratar no livro, mas assim, o que eu trago do negativo é isso, que causa uma certa desilusão. Você diz, poxa, a gente está remando, os professores, a gente está remando para nada. E aí é que, como Valesca diz, teve um dia eu no segundo andando a aula aí, falando lá dos reinos, do fundo do mar, aí o menino olhando aí, professora, para que eu vou querer isso? Assim, imagine aí a que ponto chega, aí eles não veem um sentido na escola, isso é negativo demais para a sociedade. Aí você olha para os professores, minha gente, um professor com 30 anos de sala de aula é deplorável, é totalmente doente, frustrado, tá entendendo? Assim, foi bom ele trazer, mas também é pelo lado negativo da gente ver que não vai dar em Que nada. não, que o seu caso não é um caso isolado, né? Que, pelo visto, é meio É generalizado. Em geral. Tá todo mundo... Não, o livro é só sofrimento. Só sofrimento. Aí pronto. Até os policiais que negativos. foram queimar os assassinos, né? A vida deles também não é legal, não. Porque o cara tendo pesadelo toda noite, que tem pessoas negras invadindo a casa dele e tal, assim. Cara, Imagina você viver naquela Pressão. pressão, naquele estresse. Não é fácil, não. Aí são esses os negativos. E o último, eu nem sei se chega a ser um negativo, mas desperta para uma realidade. Assim, a realidade negativa que a gente tem, né, que tentar mudar, não sei. Só são esses dois mesmo. Acho que são. Bom, os meus, eu tenho alguns aqui. Essa questão do narrador também, eu me Sim, incomoda. gente, trouxeram. Eu não... Vou trouxer aqui um suco para mim. Oh. Tô brincando. que é uma fofa. Essa questão de ter um narrador na primeira pessoa não me incomoda. Eu acho até, dependendo do tipo de narrador, eu acho até que fica legal. Mas, assim, o narrador ser o filho do cara, do jeito que ele escreveu, eu não gostei. Porque quando existe um narrador, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Aí o filho dele fala de coisas sobre... É como se fosse um diário, né, que ele está escrevendo, uma carta ali. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Aí ele sabe de pensamentos que o pai dele tinha. Ele sabe que o pai dele chegava de uma festa, só queria relaxar, se masturbar e dormir, ele sabia disso. Mas aí no final, quando ele vai contar, né, depois que tem o funeral, ele vai no apartamento do pai dele, ele fica, quanta coisa que eu não sei. Aí dá assim uma dualidade, pô, tu sabe ou tu não sabe? E também isso traz, assim, que ele não se aprofunda em algumas histórias, sabe? Ele começa a contar sobre algumas pessoas que não faz nenhum sentido para a história, e pessoas que você gostaria de saber mais sobre elas somem. Então, acho que fica muito confuso esse jeito de contar, fica melodramático, sabe? Parece que ele diz que isso também dá uma enfeitada e prejudica, que é muita coisa. E ainda quebrar a bolha da pessoa, aí não... Acho que fica muito assim, forçando para você chorar, sabe? Não precisa, cara. Já é muito sofrido, assim. Se você tem coração, você vai se emocionar, se tocar com algumas coisas que tem no livro. Mas fica assim demais. Você fez não sei o quê, você. Pensa na vida do professor, não. Você chora. Aí ele já botou. Vida de pobre, você chora. Pobre preto, você chora. Mulher preta, você chora. Aí o preto não foi pro tráfico, foi pra sala de aula. Pronto, acabou. E vocês sabiam que fizeram uma pesquisa na UNEB, em Salvador? A maioria dos professores, né, que entram no curso de professores são negros. Quase não tem branco. Isso já diz muita coisa, né? Agora, na UPE, você também não via branco, não. Eu não via tanto branco, não, na UPE. No curso de biologia? Ou nos outros cursos também, você acha? Quase não vê. Agora pode ser que tenha dado uma mudada, né? Que o povo está correndo desesperado para qualquer área. Nunca mais eu tive por lá, mas não tinha tanto, não.
Eu acho que ninguém quer ser professor hoje em dia, né? Aí... Ninguém quer ser professor. Os professores chegavam em sala, né, e perguntavam para minha turma. Ninguém queria ser professor, gente. E a minha amiga que queria ser professora, os pais não queriam que fosse professora. É tanto que agora ela tá fazendo direito e ela já falou que quer largar o curso, que vai fazer letras. Assim, eu acho que se minha filha quisesse ser professora, eu ia dizer, seja professora de universidade. Que aí só tá chegando. Então, é isso. Mas a Mas aí bagaceira chega ali lá na universidade. Mas assim, você se estressa ganhando bem. Se você for um professor doutor, você não pode ficar chorando miséria por aí, não. O negócio é até chegar no doutorado, né? Aí você tem que ter paz que banquem, né? Também. Né? Bolsa do governo olha, assim, ali. O que eu vejo, né, da turma de faculdade, principalmente da turma de direito, é que o pessoal tá ali para fazer o mínimo, sabe? Os alunos, o professor passa texto, o pessoal não lê, tá lá só para terminar. É muito isso, velho. O pessoal tá lá na faculdade só para fazer a faculdade e ir embora. Aí eu tava conversando com a minha amiga, essa mesma amiga que ia fazer letras. Aí eu falei para ela, né, que eu tinha falado com uma professora para ver se ela tinha grupo de pesquisa. Ela falou, velho, os professores ficam muito felizes quando tu fala isso, porque o pessoal tá na faculdade só para fazer a faculdade e ir embora, sabe? Eles não querem fazer nada Mas mais. ainda bem que existem esses que aí sobra mais vaga de trabalho. Então, o aluno que já chega pensando em fazer grupo de pesquisa, ele já está pensando lá na frente no mestrado. Porque isso vai fazer diferença. Então, quando esse pessoal aí que está só querendo se formar e sair, quando eles perceberem que só a faculdade já não é nada, eles não se arrependem. Bacharel em Direito, pô, bacharel em Direito tem uma fila. Eu trabalho num lugar que de 5 pessoas, 6 com o meu chefe, metade, mas da metade é formada em Direito. Pois é. Sabe? Cara, isso só na minha sala. Na sala da frente, todo mundo formado em Direito, sabe? E não é nem um setor tipo jurídico, é um setor administrativo. Estão roubando as vagas dos administradores, que tem um monte também. Administrador tem um monte mesmo. Então, assim, bacharel em Direito todo mundo é. Agora, não sei, a gente interrompeu tanto a lei que eu não sei mais onde ela estava. Eu falei o meu primeiro, pontos negativos. Eu estava falando da narração, né? Que eu fico um pouco confusa. E eu acho também que por causa da narração, os vínculos familiares, eles ficaram um pouco confusos também, assim. Eu não lembro muito da história das tias dele, nem do trabalho da mãe dele. Ele deixa de contar coisas sobre os familiares que eu acho que ali dentro daquele contexto seria interessante. Não lembro como os pais dele se conheceram, não sei se ele contou, não sei se ele conta a história dos avós. Eu não lembro do final, foi tanta coisa que eu não lembro do final. O final foi tipo como se fosse a vez do Pedro ser o protagonista agora. Ele que ia pro mundo, assim, como o pai dele foi. Ele que era o sofredor agora. Que ele deixou um colar, né? Alguma coisa religiosa para ele pega aquilo, tipo, agora é minha vez, assim. Agora é minha. Deu essa ideia de o autor deixou um pezinho para fazer o segundo livro. A história vai continuar na ótica do Pedro. Pronto. E assim, também por causa dessa narração, eu acho que fica algumas histórias sem finalização, né? Que eu acho que teria alguma relevância na história, mas não é citado mais. Por exemplo, eu me interessei muito pela história da Marta, né? Aí ele fala que a Marta, acho que a personagem mais interessante é a Marta. Ela foi adotada, né, por uma família, que eu não lembro mais o que aquela mulher era, e ela tinha uma irmã adotiva, que ele disse que no início elas não eram amigas, mas depois elas seriam amigas. Só que ele não fala nada em relação a essa amizade. Fica assim, né, um negócio bem superficial. Eu pensei que ele iria falar mais sobre a Flora, né, que era irmã da mãe dele. Aí ficam umas coisas bem soltas. É isso, gente. Foram esses meus pontos negativos.
E agora? Alisson? Sou eu. Alisson. Cara, o meu ponto negativo é uma coisa que eu odeio em livro, é o livro que a pessoa, no resumo, já fala o que vai acontecer. Por mais que fique claro, assim, olha, ele está contando a história do pai, mas assim, você já começa o livro você sabendo, olha, o pai dele vai ser assassinado. Aí, cara, eu não sabia, eu não tinha lido o resumo. Aí eu fui procurar na internet alguma coisa sobre o livro. Aí eu vi nos resumos do livro. Aí eu, puxa vida, ele vai ser assassinada. Me decepcionei. Cara, eu não consigo entender que alguém faz isso. O assassinato dele. Eu falei tanto na hora dos outros que na minha hora não vai ter mais nada pra falar. Mas eu acho que o assassinato dele era pra ser, tipo, o auge do livro. Só que é, tipo, só mais um acontecimento. Porque todo mundo já sabia que ele ia morrer. Sabe? Ele ia morrer. Agora, como ele ia morrer, né? Não, assim, ele começa a história, a gente sabe que ele ia morrer. Como. Quando começa o livro, eu li sem... Não sabia que ele ia morrer. Aí a gente lê o livro, sabe que é uma pessoa que morreu. Mas como? Com que idade? Como foi? Aí ficaria esse mistério, né? E tem um resumo ainda que fala. Depois de uma abordagem desastrosa da polícia, o pai... Cara... Aí, assim, você tá lendo um livro que você não tem nenhum... Como é que chama? Você não tem nenhum objetivo, assim. Cara, vou ler para saber o que vai acontecer, para ver... Não, você já sabe. Isso realmente. Eu ia ler um livro um tempo desse também, aí já me fui ler, né, aquelas introduções do livro. A história basicamente é uma mulher que se suicidou. Eu não vou ler mais. Aí assim, não, mas o importante é você ler como o autor conta essa história, mas já entregou a diferença. Foi diferença. Eu lendo sem saber como ele ia morrer, eu sabia que ele ia morrer, mas não sabia como, era assim, você fica, quando vai ser? Será que vai ser agora? Aí depois eu li, né? Aí quando começou a falar do policial, vixe, já vai chegar essa já vai chegar essa Eu nem me importei, pô, quando ele morreu. Mas tu sabia? Sabia. Sabia que ele ia morrer. Aí eu falei, tá bom, então vai morrer. Morreu, pronto. Não teve. Não foi interessante. Assim, não sei se ele queria causar outra forma de empatia, sei lá, você imaginar que o cara estava vivo e aconteceu aquilo tudo, ou você sabendo que aquele jovem ali cheio de sonhos ia morrer daquela forma. Mas eu acho que para a leitura, para a construção ali daquele vínculo do leitor com a narrativa, acho que já não deu certo. Não tinha que ter isso, não. Não sei. Pode ser que tenha uma justificativa, mas eu não consigo entender o motivo. E outro ponto que eu acho que ele pesou a mão, que vocês já comentaram, é que assim fica um chororô muito grande no livro. É muito sofrimento. E assim, eu lembrei muito lá do livro do Ocean Vuong que a gente leu. Parece. É um chororô. Sobre a Terra somos belos por um instante. Rapaz, eu tô com saudade de Vulgo Grace. Nossa, Vulgo Grace foi muito bom. Rapaz, a gente... Mas esse promete, viu, Alessandra? Eu tô com grandes expectativas. Rapaz, eu tô com medo. Aí, não sei. Eu acho que ele pesa um pouco a mão, porque, assim, já é muita tragédia, como a Alessandra falou. A história toda, ela já é uma tragédia em si. Eu acho que não precisa forçar algumas coisas e ainda entra para outro ponto negativo, que ele começa a juntar histórias que são completamente acessórias para dar uma enchida de linguiça ali e você ficar mais... Cara, que sofrimento. E daqui a pouco... Já juntou ser negro e ser professor, lacrou. Não, só faltava dizer, não, agora virou transa e pronto, ia ser... Eita! Nossa, você já viu aquele meme? É o suco do sofrimento. Aquele meme que a mulher, primeiro dia na Universidade Federal, aí pisa no pé de uma pessoa, ela, você me respeite, porque eu sou negra, travesti, periférica, ainda tem a língua presa ainda. Ai, eu estou na pele, né, gente? Negra e professora, aí... Olha aí. Pois é, estamos aí nesse contexto. Eu acho que... Não, ele eu exagera. até achei um pouco parecido com o livro da
Tá? Tudo é Rio. Sim, dá uma enganchada umas histórias ali de parente que eu não sei que moda é essa, que eu acho que... Eu achei também que essa questão de sofrer, eu quero chocar os meus leitores, eu quero que eles... Ei, mãe, ia gostar desse livro. Achei também, me lembrou não também sei. que já riu por essa questão. Eu quero que os meus leitores sofram, chorem. Vou contar aqui. Eu vou contar a história de vovô, eu vou ressuscitar o meu bisavô, trisavô, tataravô, acho que... Ei, não vocês sei. acreditam que com essa história eu lembrei da história de vovô? Porque vovô, Qual? né? Aí eu disse, rapaz, menino, aí eu fui pensar na vida de vovô. O rapaz, vovó foi guerreira, que ela foi abandonada e tudo, depois constituiu a família dela. Porque aí ele ressuscita um bocado de histórias, um bocado de história também. Eu acho que ele dá uma viajada, assim, não sei. Assim, esses são os pontos negativos. Eu acho que a história seria muito boa se focasse só na vida do pai e tivesse apresentado bem. Eu acho que já seria bem, Eu acho que a história do pai já seria legal. já seria interessante, já seria explorar um pouco as reflexões que tem coisa que você lê, parece que não é nem um livro, cara. Aquela história da menina que foi adotada, que foi para uma praia no litoral de Santa Catarina. Você fica, cara, o que é que isso tem? Assim, Podia um ser uns hippie. contos à parte, né? E Isso. assim, essa história da mãe dele, né? Eu pensei que ele ia contar isso para justificar por que ela era meio ciumenta, né? Só que ele não conta no livro por que ela ficou... que ela era ciumenta daquele jeito, assim, com o pai. É verdade, a mãe dele era Bem desconfiada, possessiva, né? assim. É. Fazia Aí uns a barracos relação... na rua. Aí teve o relacionamento dela com o Vitinho, que ela que decidiu sair de casa, terminou. Aí depois ela dá uma surtada já nessa relação aí com o pai dele, né? Eu não entendi. Ela ficou bem desconexa a história dela. Não, aí, esse caso, você lê ali, sei lá, umas 20 páginas, essa história da mãe, essa irmã adotiva. E assim, para a história mesmo, não tem. Você não agrega nada. É só para encher É mesmo. que o livro estava muito pequeno. Ele precisava. Eu não queria dizer Tinha isso, mais páginas. Se ele tivesse focado na vida mesmo do pai, os dramas de criança, adolescente, como ele decidiu ser professor, né? Por que ele virou professor? Ficou um monte de lacuna aí da vida do próprio pai dele. E a mãe some, né? A mãe dele some, assim, depois dessa história. Aí tem a história do Vitinho. Aí tem o relacionamento conturbado com o pai. Aí ele se separa, a gente não sabe como ela ficou, como que ela criou ele, como era o relacionamento. Tinha muita coisa, assim, só da história dos pais dele que dava para fazer um livrão, assim. E assim, com ele presente, porque aquilo é muito... Embora tenha uma influência direta, acho que não precisava ser contado. Acho que não... Eu acho que está na hora da gente escrever nosso livro. A gente está reclamando O pessoal muito, fala né? mal do nosso livro. Esse povo só fica falando aí, não escreve nada. Pro Jefferson, como que é o nome dele? Jefferson Tenório. Pro Jefferson Tenório poder ler e tacar o pau, né, gente? Eita, é mesmo. Escreve, tipo, que nem falaram da Anitta, né? Criticaram um clipe, uma música que ela fez, ela vai lá, Faz uma. faz uma. Pronto, vá Isso aí, por mim, terminou? acabou. Então, depois que todo mundo falou tudo, mas eu acho que sobre a questão da narração, não é que eu não goste de livros narrados assim, é que eu acho que a forma como ele fez não foi tão boa e aí acabou deixando o livro muito confuso. E em alguns momentos eu já estava meio com raiva, aí ele falava você, porque o filho conversando com o pai, né? Só que, pô, eu já estava tão desgastada que, pô, eu não, velho. Eu não. Não para de falar comigo. Você. Eu só queria que ele contasse a história normal. E aí eu fiquei meio desgastada da forma como ele escolheu narrar. Eu, como vocês falaram, também acho que ele escolheu mal as histórias que ele ia desenvolver. Existiam histórias muito mais interessantes para serem contadas e ele só acabou colocando umas histórias nada a ver no meio. E
é muita história para pouco livro. Então ficou agitado. Tá o tempo inteiro acontecendo alguma coisa, mas é meio forçado. Toda hora tá acontecendo alguma coisa. O livro, ele não tem... E não Ei, contribui para a história em si, né? Não, né? Oi? Como? Teve alguma coisa boa? Não, né? Não, assim, O que algum é que você quer? relato bom. Não tem. E porque, assim, por mais que a gente saiba que a vida é sofrida e tal, alguma coisa boa tem que ter. Não, parece que ele Até o selecionou cachorrinho lá todas as dava umas... desgraças, tá? Ele selecionou todas as histórias ruins para contar e para chocar, sabe? E isso também entra num ponto de, tipo, é tanta desgraça que parece que o cara tá o tempo inteiro reclamando. Aí o pessoal, ao invés de sentir empatia, começa a achar que é mimimi, sabe? Sua E aí, Mas Bolsonaro. aí eu acho que você começa a achar, pô, tá forçando a barra pra eu chorar. eu também acho. Mas talvez isso, agora que eu tô falando, talvez o fato de, no resumo do livro, já dizer que o pai foi assassinado, talvez seja para justificar esse tom. O filho tá contando depois do enterro do pai, entendeu? É só bem desgraça mesmo. Eu não sei se é isso. Não sei. Passar pano aqui. Até a menina que ele gosta não quer ficar com ele, é muito sofrimento, né? É a preta Nem que ele queria, não quer ele. Até a menina negra tava sem paciência com ele. Esse cara, você é muito chorando. Eu nem lembrava que ela era negra, porque ela morava num apartamento e tinha uma família, tinha pai e tinha mãe, né? Nossa, acho que era... Olha, o racismo é estrutural. Já tá no Ela foi muito inconsciente aqui. a professora do Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, que A senhorita Morella. não, meu pai, não, eu entendo que é muito difícil não ter um pai. E ele, tipo, eu tenho um pai, ela não consegue entender que ele tem um pai. Que a Que mãe ele tem não é uma... Não lembrava drogada. que ela era negra. Sério, não lembrava, não. Acho que foi Não, isso. é isso que até eu comentei, que é legal que ele mostra-se negros em momentos diferentes dessa tomada de consciência. Dentro E até desconstrução. assim, de ter orgulho de ser quem ela é, que ela me parecia bem avançada, assim, ia para o cinema, tinha uma vida cultural, conhecia obras ali de... E isso é até um ponto positivo, ele cita várias coisas legais durante o filme, né? Durante o filme, durante o livro. Diretores, filmes, assim, legais, até peguei umas dicas nesse ponto aí, eu acho legal quando o autor, ele mistura essas coisas assim, que é meio que você consegue trazer o livro para a vida real, né? Uma obra, uma música, isso é muito bom. Consegue contextualizar o livro dentro da nossa realidade, né? Isso. E agora? É isso? A Finalizou. indicação de Alessandra. Vamos lá, gente. Momento indicação. Para continuar a nossa roda de sofrimento, vamos tentar sofrer de outra forma, né? Aqui. E eu vou indicar um livro de ficção científica, que é um tema assim, que eu acho bem interessante, que é sobre viagem no tempo, sabe? A pessoa no futuro volta para ver aí se consegue consertar as coisas. O nome do livro é O Livro do Juízo Final, é Connie Willis, é uma autora. Então, a gente vai tentar aí dar um rumo diferente para o grupo desse livro. A temática é boa, vamos ver. Uma ficção científica. É uma coisa assim que ninguém vai se identificar. Acho que não vai ter professor sofrendo aqui, não vai ter... Não é, ninguém vai quebrar minha bolha. Vão ser outros sofrimentos aqui, vai ser do povo do futuro. Aí a gente ficando tudo depressivo, pensando que talvez daqui a um tempo o mundo seja assim. Isso daí Existir a sofrer, né, gente? Então... É isso aí. Pois é. Então, como fechou? que é aquele do sangrar? Eu sobre sei. isso? Cara, isso aí é o Da Murakami. Esse é do Murakami, túnel do como que é o nome tempo. da mulher? Como é que é o nome da mulher? Sumire. Sumire. Como que é? Sumire.
Tem um... Para viver tem que sangrar, né? Não lembro. Para ver, tem que sangrar. Pois é, tá explicado porque o livro sofre tanto. Eu lembrei daquela notícia que vocês mandaram no grupo da mulher, eu acho, que sofreu muito. Sim, a concurseira nata. Deus do céu. Gente, não querem ser cancelados pelos concurseiros. Vamos lá, Cara. gente. Eu quero ver Gente, meu apoiam, baby. compartilham, nos curtam. Até mais, gente. Tchau. Manda mensagem pro pessoal poder ler, que senão... Vamos lá.